escola, muito tempo atrás. Estudava num colégio batista lá na minha cidade. E olha só, o apelido dele era Free Willy. Alguém já assistiu aqui esse filme, o Free Willy? A baleia. Ele era bem gordo, bem gordo. E certa vez nós saímos de férias, eram umas férias de meio de ano, eu me lembro. E cara, quando nós voltamos pro terceiro bimestre, esse cara tinha emagrecido tudo e mais um pouco em um mês. Foi impressionante. Foi a primeira vez que eu vi uma transformação assim. Eu devia ter meus... Quantos anos eu tinha ali? Eu devia ter uns 16 anos, 15 para 16 anos. E eu me lembro bem que ele voltou, a gente voltou para o colégio, para as aulas, e ele voltou extremamente magro. A cara dele tava até aquelas caras assim de doente, sabe? Quando você emagrece muito rápido. Só que foi impressionante, porque ele era muito gordo e foi um resultado muito extremo em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Um mês e pouquinho. E aí um dia eu não aguentei, cara. Eu cheguei pra ele e perguntei. Eu falei, é Felipe o nome dele. Ele falou, Felipe, mano, como que você conseguiu, bicho, fazer isso? Cara, 2 meses atrás você tava obeso, gordão, hoje você tá magro. E ele virou e falou assim pra mim, cara, eu chegava em casa, eu pegava um pires, e eu colocava o tanto de comida que dava pra colocar naquele pires e comia, e era só aquilo que eu comia. Eu tentava encher ao máximo o pires, ele falou, enchia até a boca assim, mas eu só comia o que dava pra colocar lá dentro. Eu falei, caraca, velho, era muito pouco. Ele falou, era. E eu fiz isso durante 30 dias e deu certo. Então, olha só, deu certo no quesito de emagrecer, porque com certeza ele ficou com déficit de algumas vitaminas, alguma coisa do tipo, porque é pouquíssima comida. Mas por que eu contei essa história e por que eu tô contando essa história? Porque lembra que eu falei aqui no início que quanto mais rápido e quanto mais radical você for, mais rápido você chega no seu objetivo. Ele queria estar no shape em um mês, meu irmão. Eu preciso fazer isso? No shape não, mas pelo menos magro ele ficou. Então eu vou fazer. E o cara fez. E dane-se se era pouco, se era menos, se não era, se ia passar mal, se não ia. Isso se chama obsessão. Isso se chama objetivo claro dentro da sua cabeça. E quando você tem um objetivo claro e sabe as ferramentas e o que fazer, e intensifica isso, você chega muito rápido, muito rápido. Eu me lembro que depois disso ele começou a treinar, começou a puxar ferro. Malandro, o cara começou a ficar com os braços gigantes. E quando foi no fim do ano, cara, o cara tava shapeado, grande. Um cara que no início do ano era obeso, se chamava Free Willy, o apelido dele. E depois ninguém mais conseguia chamar ele de Free Willy. Por quê? Porque ele não era mais gordo, mano. Ele era musculoso, inclusive. O cara ficou com os braços gigantão. E essa foi a primeira transformação que eu vi assim, de forma absurda. E eu acho que talvez isso também impacte